Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Capítulo 1. As tentações não são sinal de distância de Deus. As tentações perturbam as almas piedosas e arrastam ao precipício as almas dissipadas. Para prevenir o mal que delas pode resultar, é a propósito vos fazer saber as razões de não as temer demasiado, os princípios sobre os quais podeis decidir-vos em muitas ocasiões, e a maneira de vos comportardes no tempo em que elas vos atacam, e de vos premunirdes contra seus efeitos, e mostrar-vos as vantagens que delas podeis tirar. As tentações são ideias, sentimentos, inclinações, pendores que vos induzem a violar a lei de Deus para nos satisfazermos. Essas tentações não devem nem perturbar, nem desanimar uma alma cristã. O demônio declara guerra principalmente às almas que detestam o império dele, que combatem as suas próprias paixões, que são discípulas de Jesus Cristo, tanto pela pureza dos seus costumes, como pelo cunho inefável da sua regeneração. Ou aquelas que pensam seriamente em sacudir o jugo sobre o qual o demônio as mantém. Pelas molas que faz funcionar contra elas, o demônio só procura concitá-las a renunciar ao amor de Jesus Cristo, desprendê-las de Deus, tornando-as cúmplices da desobediência dele. Essa reflexão deve consolar as almas que são tentadas. É a oposição delas ao inimigo da salvação. É o seu apego à piedade, à vontade de Deus, que lhes atrai essa perseguição doméstica. Um pouco de constância as tornarão vitoriosas e as firmarão na virtude. Almas naturalmente tímidas, ou aquelas que o Senhor por longo tempo conduziu na calma das paixões e nas doçuras da paz, imaginam que as tentações que elas às vezes experimentam são sinais da cólera de Deus sobre elas. E com isso chegam até a pensar que Deus as abandonou, quando as tentações são fortes e frequentes. Não podem persuadir-se de que Deus possa deitar olhares favoráveis sobre um coração violentamente agitado por sentimentos contrários à virtude. Esta cilada é o último recurso do inimigo da salvação para derrubar uma alma que ele não pode vencer pelas vãs satisfações do vício. Rouba-lhe essa preciosa confiança que pode sustentá-la contra todos os esforços do inferno. Grosseiramente se enganam essas almas. As que são instruídas, as que conhecem melhor os caminhos de Deus, não se surpreendem com essa guerra que tem de sustentar. Pelos oráculos do Espírito Santo, aprenderam que a vida do homem é um combate contínuo, que temos de nos defender incessantemente, por dentro, contra os nossos gostos, as nossas inclinações, o nosso amor próprio, esses inimigos domésticos, tão capazes de nos seduzir pelas suas artimanhas e pretextos. Por fora, contra as seduções dos maus exemplos, contra o respeito humano, contra as potências do inferno, invejosas da felicidade do homem e conjuradas contra ele desde o começo do mundo. E aprenderam que só pelas vitórias que alcançamos com o socorro da graça é que abrimos caminho para chegarmos ao céu, que, enfim, consoante o apóstolo, só haverá coroa para aqueles que houverem fielmente combatido até o fim. São Paulo não considerou como efeito da cólera e do abandono de Deus as tentações que continuou a experimentar, embora tivesse pedido ser livrado delas. Os santos,
por tanto tempo e tão vivamente atacados pelo demônio, até nos desertos e nos exercícios da mais austera penitência, não tiveram das tentações a mesma ideia que vós. Pelo contrário, consideraram-nas sempre como objeto de seus combates e a matéria dos seus méritos. Não ignoravam o que é dito nos livros sagrados. Por isso que éreis agradável a Deus, necessário se fazia fosseis provado pela tentação. Tobias 2,13. Esta é a ideia que deveis fazer da tentação. É a única que seja justa nos princípios da religião, e desta maneira não ficareis nem perturbado, nem desanimado com ela. Contudo, embora as tentações não sejam um sinal do abandono de Deus, porque Deus nunca abandona inteiramente o homem enquanto este estiver na terra. E embora essas tentações sejam, ordinariamente, provações para as almas justas, às vezes são também efeitos da justiça divina, que pune certas negligências no seu serviço, certas fraquezas a que se deixam levar almas desaplicadas e presunçosas, certas aplicações naturais que dividem o coração. Mas, seja punição ou provação, a submissão em recebê-las, a fidelidade em lhes resistir devem ser as mesmas. Da parte do mais terno dos pais, a justiça é sempre acompanhada de misericórdia. A sua graça está sempre ligada à oração e à confiança. Ele não quer nos perder, não quer nos punir, senão para nos reconduzir a Ele. Esta circunstância, bem longe de desanimar e de perturbar uma alma, deve, pelo contrário, animá-la ao combate pela vista do perdão que lhe é oferecido. Se com o coração contrito e humilhado, e com fidelidade inviolável, cumprir a penitência que Deus lhe impõe. Capítulo 2. As tentações não são sinal de um coração mau. Ordinariamente, as tentações frequentes bem podem assinalar um coração sujeito a paixões e propenso ao mal. Porém, não assinalam um coração mau e afastado de Deus, quando essas inclinações são desaprovadas. Este pendor para o mal que nós trazemos ao nascer, pela desordem que o pecado de nosso primeiro pai pôs nas nossas inclinações, às vezes é fortalecido pela dependência em que a nossa alma está dos sentidos. Essa dependência nos torna mais ou menos sujeitos às tentações, conforme seja mais forte ou menos forte a impressão dos sentidos. Sendo tudo isso independente da nossa vontade, e não vindo do fundo do coração, não assinala nele um vício particular. Ele não é a causa dessa disposição dos sentidos. Pelo contrário, sofre com ela, e quando a corrige pelo seu apego à virtude, por mais forte que seja a inclinação, o coração nem por isso se torna mau. Essa resistência às tentações assinala, antes, um coração cristão, e faz conhecer o apego que ele tem a seu Deus, e a proteção que Deus lhe concede, coisa que deve consolá-lo e enchê-lo de confiança. A determinação em que ele se acha de resistir à inclinação que o arrasta, recebe a ele da misericórdia divina, que o sustenta por uma graça tanto mais particular, quanto mais exposto ele estiver ao mal e ao perigo de sucumbir. É raciocinar mal o dizer: se a minha mente e o meu coração estivessem em bom estado, se fossem bem de Deus, teria eu estas ideias, estes sentimentos que ferem a caridade, que são opostos à fé, à submissão, à paciência e que me metem horror a mim mesmo? Se essas ideias, se esses sentimentos dependessem de vós, se estivesse na vossa escolha tê-los ou não os ter, com razão julgarias estar muito afastado de Deus quando o experimentais. Mas tudo isso absolutamente não depende de vós. Essas ideias
esses sentimentos insinuam-se sutilmente, ou se abatem com impetuosidade sobre o vosso espírito e sobre o vosso coração, sem consultarem a vossa vontade. E o que é ainda mais forte, perseveram na vossa alma a despeito da vossa vontade, que quereria desvencilhar-se deles, e que emprega toda sorte de meios para os afastar. Eles não são, pois, a expressão livre da vontade, não são da escolha desta. Não podem, pois, decidir coisa alguma contra o bom estado da alma e contra o seu apego a Deus e à virtude. O coração só se apega pelos seus sentimentos refletidos e deliberados. Pode, pois, um coração ser inteiramente de Deus, embora experimente indeliberadamente sentimentos contrários à virtude, desde que estes lhe desagradem em vista de Deus. Digo mais, o desgosto que ele sente de se ver atacado por tais inimigos, o horror que tem destes, são uma prova bem decisiva de que ele está apegado ao dever e ao amor divino. Se ele amasse menos a Deus, se temesse ou se detestasse menos o pecado, não teria nem esse desgosto, nem essa perplexidade, nem esse horror. Seguiria a sua inclinação, satisfaria os seus desejos. Não pode ele, pois, ter prova mais segura do seu amor a Deus do que a fidelidade que Deus lhe dá em combater essas más inclinações. Os maiores santos foram postos a essa prova. São Paulo não foi eximido dela, e eles amavam a Deus perfeitamente. O nosso divino Salvador quis submeter-se a ela para nossa instrução, e ele era o Santo dos Santos. O que ele quis experimentar na sua humanidade santa não pode ser um mal, nem mesmo uma imperfeição. Ele era incapaz de um e de outra. Não podemos, pois, ser culpados quando experimentamos isso da mesma maneira que ele, quando nos defendemos disso como ele o fez, em proporção da nossa fraqueza. Capítulo 3. É preciso recorrer a Deus nas tentações. Nessas tempestades de que uma alma é agitada, às vezes Deus a conduz de maneira sensível. Trabalha-se então com coragem para se sustentar contra as ondas impetuosas das paixões. À vista de Deus, que se apresenta vivamente a nós, o desejo de amá-lo que se faz sentir, animam-nos e redobram a nossa confiança. Mas às vezes também Deus se oculta. Parece adormecido, como outrora na barca dos discípulos, prestes a perecerem pela violência das ondas pelas quais ela era batida. Em semelhante ocasião, uma alma acha-se em perigo, pelo temor excessivo que se lhe apodera do coração e que o enfraquece. Não, nesse momento, nada tendes a temer se levantardes os olhos para o céu, de onde vos deve vir o socorro de que precisais, e se fizerdes uso desse socorro. Os discípulos, expostos a perder-se, não perderam seu tempo em se lamentar inutilmente. Não abandonaram o cuidado da sua barca por um desânimo pueril. Continuaram a manobra para se sustentarem contra a borrasca e recorreram ao seu divino mestre, cujo socorro imploraram. Jesus parecia dormir e, no entanto, os dirigia, sem que eles reparassem nisso, nas medidas que tomava para eles não serem tragados pelas ondas. Assim Deus, por mais oculto que esteja aos vossos olhos, nem por isso está menos atento ao que se passa no vosso coração. A todo momento parece-vos que irdes naufragar, e, no entanto, vos sustentais contra a tempestade. Essas vistas que vos guiam, esses sentimentos que vos animam e que vos fazem agir quase sem que o percebais, esta coragem que tantas vezes parece abandonar-vos e que sempre renasce, essa firmeza que vos faz renunciar com constância aos falsos prazeres, aos prazeres criminosos que o inimigo vos apresenta. De quem é que vos haveis? Será de vós mesmo? Fraco como sois,
vos lisonjearei de resistir sozinho? Não os haveis de Jesus Cristo, que sem se mostrar sensivelmente, vos sustenta poderosamente, consoante a palavra que ele nos deu. 1 Coríntios 10, 13, de que a provação não será acima das vossas forças, ajudadas pela sua graça. Sim, mesmo quando o julgais afastado de vós, Jesus Cristo está no meio do vosso coração. Vós vos julgais esquecido, e mais do que nunca estáis presente ao vosso Salvador, porque tendes necessidade dele. Ele preside aos vossos combates, como presidiu ao de Santo Estevão. E desde que não falteis a confiança, ele vos tornará superior a todos os vossos inimigos, impedindo-vos de consentir nos maus desígnios deles. Capítulo 4. Como saber se consentiu-se na tentação? Sem dificuldade convimos que, em si mesma, a tentação não é um mal, e que só o consentimento faz o pecado. O que produz embaraço e causa uma viva inquietação às almas, que Deus põe nessa provação, e que conduz pela via penosa das tentações, é que elas quase sempre temem ofender a Deus, e que, não havendo refletido bastante sobre essa matéria, não têm princípios para se tranquilizarem. Não sabem distinguir a tentação do consentimento. Essa incerteza em que elas estão de haverem aderido à tentação lança-as numa perplexidade que as faz sofrer muito, que lhes faz perder a paz interior, que lhes debilita a confiança, confrangendo-lhes o coração, que as impede de ir a Deus com liberdade. Finalmente, que as lança num desânimo extremo e lhes abate inteiramente as forças. Algumas reflexões poderão esclarecer as vossas dúvidas sobre este ponto e pôr-vos em estado de decidir-vos. Nós não somos inteiramente senhores da nossa mente e do nosso coração. Não podemos impedir que certas ideias, certos sentimentos nos ocupem. Às vezes, mesmo eles nos ocupam de súbito tão fortemente que a alma é arrastada a seguir um pensamento, um projeto, sem o perceber. A preocupação é tão grande que não vemos nada, não ouvimos nada do que se passa ao redor de nós, que não nos lembramos sequer do momento em que essas ideias, esses sentimentos começaram e apoderar-se da nossa alma. Assim, muitas vezes nos achamos sem reparar em pensamentos e sentimentos contrários à caridade e às outras virtudes, em projetos de vaidade, de orgulho e de amor próprio. Esse estado dura mais ou menos, conforme é mais ou menos forte a impressão dos objetos ou da imaginação, ou conforme alguma circunstância impressionante tire mais cedo a alma dessa espécie de encantamento. Então, por uma reflexão distinta, ela percebe aquilo que se ocupa. Se nesse momento em que é restituída a si mesma, ela condena essa ideia, esse sentimento, se os desaprova e se desvia deles tanto quanto pode, prudentemente pode-se assegurar que em tudo o que precedeu ela não fez mal. A satisfação que ela experimenta de se ver liberta deles é mais um sinal bastante seguro de que a vontade não tomou nenhuma parte neles com reflexão. Nessa preocupação não houve deliberação, não houve escolha da parte da vontade. Para que se ofenda a Deus, é preciso que a vontade consinta deliberadamente em alguma coisa má e que possa renunciar-lhe. Não se acha nenhuma coisa nem outra naquilo que procede, a reflexão. Não pode, pois, haver aí pecado. Aliás, essa desaprovação tão pronta, desde a primeira reflexão, assinala a boa disposição da alma, que não teria admitido essas ideias, esses sentimentos, que não se teria ocupado deles, se os houvesse conhecido com bastante reflexão
para os admitir ou rejeitar por escolha. Devemos-nos, pois, comportar nesse caso como se essas ideias e esses sentimentos começassem no momento em que os percebemos com reflexão. Só neste ponto é que deve começar o exame que se deve fazer. E se então eles foram rejeitados, devemos conservarmos em paz. Essa preocupação pode ser longa, como muitas vezes sucede na oração, em que fomos arrastados por uma distração que absorve toda a atividade da alma. Esta circunstância não a torna voluntária e deliberada. Não depende da vontade tornar essa distração mais curta, como não depende o impedi-la de vir. Não há da sua parte mais escolha numa coisa do que noutra. Também não haverá mais mal, visto que a preocupação que chega subitamente, sem que a prevejamos, não é um pecado. A extensão do tempo que a experimentamos não a torna culposa. Não é, pois, muito difícil decidir-vos nessa circunstância. Capítulo 5. Sobre as tentações curtas e passageiras. Geralmente, as tentações são percebidas apenas começam, ou logo depois, e podem agir diferentemente. Às vezes são pensamentos, sentimentos que se apresentam subitamente e que não fazem mais do que passar. Então, muitas vezes, fica-se embaraçado para discernir se foi uma simples tentação ou um pecado. Embora nos tenhamos desviado dela, estamos em dificuldade para julgar se nesse curto intervalo de tempo fizemos isso bastante cedo para prevenir o consentimento. Nesta circunstância, podemos-nos decidir com base nos nossos próprios sentimentos e no nosso procedimento comum. Uma pessoa que estima, que ama, que pratica com vigilância as virtudes contra as quais teve essas tentações, que pela disposição habitual do seu coração está afastada de toda falta voluntária contra essas mesmas virtudes, que nas ocasiões em que teve tentações mais seguidas nesse gênero, combateu para não sucumbir. Pode prudentemente julgar que essas ideias, esses sentimentos passageiros não são faltas, porém unicamente tentações, e que a desaprovação que as fez desaparecer se antecipou ao consentimento. A razão disso é que quando uma alma age contra os sentimentos que ordinariamente segue e contra o hábito que contraiu, faz a si uma espécie de violência da qual não é fácil deixar de se dar conta. Se na disposição em que a suponho, ela tivesse dado algum consentimento à tentação, não o ignoraria, não duvidaria disso. A impressão, embora passageira, ter-se-ia feito sentir o bastante para se fazer notar. Devemo-nos, pois, tranquilizar nessas ocasiões pelo simples fato de não estarmos seguros de haver consentido na tentação. Então, a dúvida é uma certeza. Se houvesse realmente consentido, não se duvidaria. No caso dessas ideias passageiras, todos os que dão às almas tentadas regras de conduta, convém unanimemente em que se devem desprezar essas espécies de tentações e que se lhes deve dar o menos de atenção possível. A razão que eles dão disto é fundada na experiência. Esta nos ensina que se a desprezamos, se as deixamos passar, ocupando-nos de outras coisas, elas voltam mais raramente, ou mesmo não voltam mais. Que, ao contrário, se com elas nos chocamos de frente, se lhe damos uma atenção séria por exames inquietos, mormente se o temor as acompanha, elas tinham passado e as tornamos a chamar. Detemo-nas nela, damo-lhes uma nova força pelo estágio que elas fazem na alma. Aquilo que não passava de uma sombra que se desvanecia num instante, de um relâmpago que desapareceria num momento pelo desprezo que dele se fazia,
toma consistência pela atenção que se lhe dá, torna-se um fogo que aumenta pela reflexão. E então é um inimigo que teve tempo de se fortificar, que se encarniça no combate e que põe a alma em perigo. Dá-se com a tentação o que se dá com um inimigo tímido. Por assim dizer, ele se ensaia com o seu adversário. Se encontra contemporizações tímidas ou um temor pusilânime. Aproveita-se da fraqueza que ele lhe mostra, ataca com força, obriga o adversário a receber a lei. Cumpre, pois, deixar cair todas essas ideias sem evocá-las e dar toda a sua aplicação a ocupar-se com objetos úteis. Se quando essas tentações passageiras se apresentam, simplesmente volvermos o nosso coração para Deus por um sentimento de piedade e, sobretudo, de amor, não receberemos dano algum. Capítulo 6. Sobre as tentações duradouras e importunas. Mais comumente, a tentação não cede assim tão facilmente o lugar. Ataca com constância, com viveza. Se dá alguma trégua, logo volta à carga. E como ela agita espírito e o coração, uma alma timorata teme sempre que seja um pecado esse sentimento que ela experimenta tão repetidas vezes e que tão frequentemente ela reencontra no seu coração quando entra nele. Esse temor torna esse sentimento ainda mais vivo. A agitação em que ela está, a inutilidade dos esforços que emprega para afastá-la do seu coração, lançam-na num abatimento ainda mais perigoso do que a tentação, porque lhe tira as forças de que ela precisa para resistir. A conduta que se manteve no tempo em que a tentação durou pode servir para decidir se há alguma coisa a censurar-se. Primeiro, para não se deixar dominar por esses temores tão perigosos e tão mal fundados, é preciso voltar ao princípio deles. O sentimento que se experimenta na tentação não é o consentimento livre. É um engodo do inimigo que o solicita. Ele mostra o objeto à mente, é o pensamento. Fá-lo degustar pelo coração. É o sentimento que se segue naturalmente da representação do objeto. Esse sentimento pode ser mais ou menos vivo, conforme a compleição da pessoa e a impressão que o objeto produz nela. Tudo isso, independente da vontade, precede o consentimento. Para este consentimento, é preciso que a vontade adira deliberadamente a esse sentimento, que o aprove, que se lhe apegue, que se compraza nele. Uma ideia pode estar na mente, um sentimento no coração, sem que a vontade o adote. Assim resistimos aos bons sentimentos, como aos maus. O mal como o bem não consiste, pois, nesse primeiro pensamento, nesse primeiro sentimento, que não fazem senão propor à vontade o objeto bom ou mau moralmente. Consiste na escolha que a vontade faz dele, apegando-se-lhe. Portanto, se no tempo da tentação uma alma teve o cuidado de recorrer a Deus para obter as graças de que precisa, se renunciou a esse sentimento contrário à virtude, se o desaprovou, se teve afastamento, horror de tudo o que a tentação lhe propunha, se procurou distrair-se dela, fixando a mente em outros objetos honestos e úteis. Então, embora não possa responder a si mesma, com inteira certeza, pela sua fidelidade em todos os instantes, pode julgar prudentemente que tudo o que experimentou, por mais violento e de qualquer duração que tenha sido, não passou de simples tentação, e que não houve nisso nenhuma culpa. Deus não permite que a alma experimente tentações acima de suas forças. É o que nos assegura o Espírito Santo. 2 Timóteo 2,5. Ele nunca falta à alma que faz tudo o que depende de si para evitar o pecado.
É certo que na conduta que segue, pondo em obra os meios que a religião e a experiência fornecem, ela não tem de se exprobar o haver descurado de si. Deve, pois, esperar que Deus, que pela sua misericórdia a sustentou na fidelidade em empregar os meios, tê-la-á preservado de toda a queda, consoante as suas promessas. Esta razão deve fazer cessar todos os temores inquietos que podem sobrevir quando Deus faz suceder a calmaria à tempestade. Pode a tentação ser bastante forte para produzir impressões molestas nos sentidos. Não devem elas, porém, perturbar uma alma que as experimenta. O que dissemos dos sentimentos deve ser aplicado às sensações. As impressões sensíveis não dependem da vontade. Esta não tem o poder de detê-las e de fazê-las findar. Ela não é, pois, culpada nem do começo nem da duração delas. Não pode haver falta, nessa ocasião, senão quando a alma os aprova e se compraz nelas. Enquanto as considera efeito da tentação que ela combate, que ela detesta, não toma nelas nenhuma complacência, não faz, portanto, nenhum mal. Essas impressões tornamo-nas mais fortes se lhes damos demasiada atenção e se fazemos inúteis esforços para destruí-las. Já que elas não são pecados, não nos devemos afligir com elas. Toda a atenção deve convergir para afastar da mente e do coração a tentação que lhes é a fonte, e para a recusa a esta o consentimento que ela pede. Capítulo 7. Sobre as tentações que perturbam as virtudes. Todos esses princípios servirão para decidir e animar uma alma durante certas tentações, que ela pode experimentar na prática do bem. O inimigo da salvação não ousaria propor a certas almas abandonarem o exercício das virtudes que levam à perfeição, mas põe por obra um artifício para detê-las e para retê-las numa mediocridade que as faz cair na negligência. Todo o tempo que não é destinado aos exercícios de piedade, ele as deixa tranquilas. Porém, mal elas se aplicam a esses santos exercícios, enche-lhes a imaginação de 1000 ideias que as atormentam. Se há almas que pensam em levar uma vida mais perfeita, e se não as pode ele desviar disso, nem pelo respeito humano, nem pela visão do constrangimento a que elas se obrigam, e que ele aumenta aos olhos delas, inspira-lhes, então, uma secreta vaidade na prática dos seus deveres. Essa ideia segue-as em quase todas as suas ações. Parece-lhes que elas só agem para atrair a vã estima dos homens, ou por uma vã complacência para consigo mesmas. Essas tentações afetam tão fortemente certas pessoas que elas ficam fatigadas, desconcertadas com elas. Na ideia que as impressiona vivamente de se constrangerem sem fruto e sem méritos por essa falta de pureza de intenção, elas preferem resistir a Deus. Afastam-se dos exercícios de piedade, levam uma vida cheia de imperfeições e de faltas. Pelo temor do combate, omitem o bem que Deus lhes inspira. Assim, só evitam uma cilada caindo noutra. Se a tentação sobrevém um ensejo das inutilidades a que a pessoa se entrega, ou mesmo das ocupações perigosas que não são do seu estado, não é duvidoso que ela deva renunciar a elas, para não se expor ao perigo. Menos verdade não é, porém, que o temor da tentação não deve impedir uma alma de cumprir os seus deveres e de seguir o Espírito de Deus. Por si mesma, a tentação não é um mal, mas é um mal o faltar aos próprios deveres aquilo que Deus exige. Se a alma fiel se deixa guiar por essa aflição, e por essa razão abandona os seus exercícios de piedade,
ou o bem que pode fazer pelos sacrifícios secretos, é infiel. Priva-se dos socorros que a fariam progredir na perfeição. Dá ao inimigo um meio seguro para a fazer abandonar sucessivamente tudo o que para ela é de obrigação. O inimigo fará uso desse império que ganha sobre ela, desse temor que se lhe inspira e que alimenta nela, para fazê-la negligenciar as práticas de religião, os sacramentos e tudo que pode nutrir a piedade. Uma alma neste estado, sem ânimo e sem força, uma alma que não ousa aurir na oração, na mortificação, os meios de se sustentar, esta alma resistirá aos assaltos que o inimigo poderá desfrechar-lhe? Não deve ela, pois, temer essas espécies de tentações, visto não serem faltas, enquanto a vontade não as adotar, enquanto nelas não consentir. As que são mais seguidas, deve ela combatê-las pela confiança e pelo amor. As que só consiste em ideias passageiras, por mais frequente que sejam, deve ela, sem se inquietar com elas, desprezá-las, deixá-las cair, propondo-se cumprir a vontade de Deus em todas as suas ações. Assim sendo, essas ideias não entremearão nisso a menor imperfeição. Farão mesmo um bem. Obrigarão essa alma a renovar mais frequentemente a pureza de intenção com que deve agir. Assim, ela tirará o bem do mal, fará servir a sua santificação aquilo que era preparado para a sua perdição. Capítulo 8. Não se deve discutir com a tentação. Há potências que não poderemos vencer se não as atacarmos diretamente, seguindo uma conduta oposta à que elas sugerem. São desse número as que vêm do fundo da índole que se não domou. Se uma pessoa é sujeita à vaidade, à cólera, à sensibilidade, a essa mania que se chama antipatia, não superará essas paixões senão praticando nas ocasiões as virtudes que lhes são diretamente opostas. Não somente deve renunciar aos sentimentos que essas paixões lhes inspiram, mas deve também agir para mortificá-las. Caso se contente com evitar certas ocasiões, não destruirá esses sentimentos desregrados, e nas ocasiões em que não as puder evitar, sucumbirá quase sempre. É praticando a humildade, a doçura, é renunciando-se a si mesmo, é indo ao encontro das pessoas com quem se tem prevenções. É deste modo que se vibram nessas paixões golpes eficazes e poderosos que asseguram a derrota delas e que dão uma vitória completa àquele que combate fielmente em todos os ataques. Mas também não há nada mais prejudicial do que o procedimento de certas almas nas tentações. Elas acreditariam ter algo a se exprobrar, se não se exaurirem em argumentações para destruir aquilo que a tentação lhes inspira. Entram, pois, em esclarecimento com a paixão que as ataca, e a qual não faltam pretextos para se justificar. Assim, aturam um combate longo e perigoso, combate que muitas vezes poderia ter sido terminado num momento, se elas não houvessem entrado em disputa com o inimigo artificioso, ou que pelo menos lhes teria dado muito menos pena a suportar. Isso lhes sucede sobretudo quando elas têm ideias contra a fé, contra a esperança, sentimentos contra a caridade. Elas querem assegurar-se das suas disposições interiores, combatendo diretamente a tentação. Essa maneira de proceder é uma fonte de penas, de perplexidades, é perigosíssima. Desde que se discute com a tentação, ou sobre matérias difíceis nas quais as dificuldades se fazem sentir sem custo e as respostas são difíceis de compreender por aqueles que carecem de luzes e de princípios nesse gênero.
ou sobre coisas que lisonjeiam o amor próprio e que a malignidade natural aplaude, estamos no maior perigo de sucumbir. Assim se perdeu Eva. A tentação que entra na alma pelos sentidos e que lhes apresenta uma satisfação conforme a natureza, causa uma forte impressão. Não sendo sensível e não constrangendo a natureza aquilo que se lhe tem a opor, não causa, quase certo nesta, uma impressão semelhante, a menos que uma fé viva lhe dê força. Na perturbação em que nos achamos, às vezes essa fé tem dificuldades em se fazer sentir, e então já não opomos à paixão, senão uma fraca resistência. Aliás, em combatendo deste modo a paixão, damos-lhes uma atenção que a alimenta e que a torna mais sensível, de maneira que a todo instante parece que consentimos nela, o que lança a alma numa perturbação e num embaraço do qual ela custa a sair quando quer dar-se conta do seu procedimento. Em todas essas tentações, não há meio mais seguro para se colocar fora de alcance do que desviar sem demora a mente dessas ideias, ligando o coração a sentimentos de piedade. Se há na mente pensamentos que não dependem da vontade, a vontade também pode obrigar a mente a ocupar-se de certos objetos que a desviem daqueles que a tentação lhe apresenta. Aliás, nem sempre é necessário preferir aqueles que são diretamente opostos à tentação. Desaprovamo-la suficientemente desde que nos volvamos para Deus por qualquer pensamento e por qualquer ato de virtude que seja. Cada um deve apegar-se àquilo que ordinariamente mais o sensibiliza ou impressiona. Uns, sensíveis aos sofrimentos de um Deus feito homem para salvar os homens, colocam-se ao pé da cruz de Jesus Cristo, ocupados desse Deus Salvador, que pelo sacrifício da sua vida infinitamente preciosa, expiou os pecados deles. Eles concebem um vivo pesar de suas faltas, das suas infidelidades e um grande horror a tudo que possa de novo crucificar no seu coração o seu bom mestre. Outros, retirando-se pelo pensamento no sagrado coração de Jesus, cujo socorro e misericórdia imploram, penetram-se dos sentimentos de bondade e de compaixão que esse divino Salvador por eles teve, para se excitarem a gratidão e a confiança que asseguram a sua fidelidade. Uns, mais sensibilizados pelo milagre do amor de Jesus Cristo, que quis dar-se a eles de maneira tão admirável na divina Eucaristia, servem-se dos sentimentos que esta misericórdia infinita lhes inspira, para desviarem o seu coração de tudo que possa ofender um Deus tão bom. Outros, colocando-se em espírito no momento em que irão dar contas a Deus de todo o curso da sua vida, representam-se situados entre o céu e o inferno. Dizem a si incessantemente: se depois desse combate eu devesse comparecer no tribunal de Jesus Cristo, como quereria ter sustentado esse combate? Ocupam-se vivamente desses objetos, tão interessantes para o homem, para o cristão, e tão capazes de os afastar de todo o mal. Compenetrado dessas verdades tão tocantes, tão impressionantes, o seu coração torna-se insensível ao objeto da tentação. A sua mente não se ocupa mais deles. Poucas tentações há que resistam muito tempo numa alma, que sem escutar as razões da imaginação escaldada pela paixão, e sem se divertir em lhes responder, animada de uma viva confiança, volve-se para Deus por sentimentos de amor e lhe implora o socorro sob a proteção da Santíssima Virgem. Este exercício do amor de Deus, enquanto durar o ataque, é a defesa mais segura do coração. Este nunca será forçado enquanto se mantiver apegado a Deus por esse sentimento. Para tornar esse sentimento mais forte e mais duradouro, apliquemos à mente a consideração dos motivos
que devem alimentá-lo e aumentá-lo. Logo o inimigo, confuso, abandonará o seu ataque. Se ele recomeçar o combate, o poremos em fuga pela mesma manobra. Finalmente, trata-se com a graça de Deus de afastar da mente ou do coração as ideias e os sentimentos que põem em perigo. Mais fácil e mais seguramente conseguimos isso dando-lhes outro curso, outra ocupação. Há mesmo circunstâncias, quando as tentações são fortes e obstinadas, em que é oportuno, para se distrair delas, ocupar-se de alguma obra de espírito ou de corpo, cuidar de empregos ou de afazeres. Essas ocupações afastam da alma os objetos que as obsediam e proporcionam-lhes a tranquilidade. Quando a calma volta, a mente e o coração elevam-se a Deus com mais liberdade, prendem-se a Ele com muito mais força. Nesses combates, ponto essencial é não se perturbar, é não deixar enfraquecer a sua confiança em Deus, sobretudo resistir aos primeiros ataques. Se a mente e o coração são perturbados pelo temor, não sabem a que se apegar para se sustentarem. A perturbação escurece as verdadeiras luzes. Neste estado, já não se pensa em procurar socorro. O coração não sabe a que se resolver, porque a mente não lhe apresenta nada que seja capaz de animá-lo. É diária a experiência disso, e estende-se às coisas temporais como às coisas espirituais. Vede um homem que se acha num perigo, num ataque imprevisto. Fornecem-lhe meios de safar-se dele, mas ele não os vê. Tem as suas armas junto de si, mas procura-as sem as achar. Recebei o inimigo com mais segurança, e tomareis mais medidas para lhes aparar os golpes. Vereis melhor os meios de vencê-lo. Empregareis esses meios com mais liberdade. Empregá-los-eis com mais vantagem. Afinal de contas, por que vos perturbardes? O demônio pode, na verdade, sugerir-vos tudo o que ele tem de mais perverso, porém não pode obrigar-vos a consentir nisso. O consentimento não depende dele, só depende de vós. Por que, pois, vos assustardes, como fazeis numa coisa em que sois absolutamente senhor, em que, com o socorro da graça, podeis sempre recusar o consentimento? Resisti, e nada tendes a temer de um inimigo que só pode vencer-vos quando bem o quiserdes. Esta segurança vos será dada pela confiança em Deus, se não a deixardes enfraquecer. Uma alma desanimada na tentação é uma alma meio vencida. Ela não faz mais senão fracos esforços, porque já não é sustentada por essas graças particulares que Deus só concede à confiança. Como haveria ela de tê-las, essas graças preciosas? Neste estado, ela nem sequer pensa em pedi-las. Parece que Deus não é mais para ela o Deus forte, o Deus bom, que pode, que quer sustentá-la. Entretanto, ela experimentaria essa bondade e esse poder, se os invocasse com fé. Deus prometeu, sua palavra é infalível. Não digais, tenho experimentado tantas vezes a minha fraqueza nessa tentação. Se a experimentastes, foi por haverdes sempre faltado à confiança. Não falteis mais, e não mais sucumbireis. Pedro, andando sobre as águas por ordem de Jesus Cristo, começou a afundar assim que faltou a fé e a confiança. E só foi salvo pela volta desse sentimento que lhe atraiu a proteção do seu divino mestre. Nas tentações, mormente nas que geralmente são violentas, atenta aos primeiros ataques da paixão, aplicai-vos a lhe sustar os primeiros movimentos. Se deixardes à imaginação tempo para se esquentar, ao coração tempo para se prender ao objeto, e isso por uma defesa fraca da vossa parte, esta infidelidade enfraquecer-vos-á ainda mais. A paixão tratada com considerações grimpa logo. Era apenas uma faísca,
que teria sido fácil apagar. Mas, por essa negligência, torna-se um abrasamento que ganha todas as potências da alma. Ainda mais necessário é este conselho nas tentações, cuja força redobra pelas impressões que elas produzem nos sentidos. Então, fazem-se necessários rasgos de uma misericórdia particular, para se conservar no meio das chamas, sem ser por elas danificado. A diligência em prevenir este perigo, ou vos teria preservado da tentação, ou vos teria assegurado a proteção de Deus, para sairdes dela sem receber ferimento. Quando não se tem experiência, devem-se revelar ao seu confessor as tentações assim que começam. Assim aprende-se a maneira de combatê-las, e assim nos desfazemos delas mais facilmente. Este ato de humildade e de simplicidade cristã atrai graças particulares do céu. Uma alma que, segundo a ordem estabelecida pela providência, quer conduzir-se pela trilha da obediência, merece que o Senhor se interesse especialmente por ela nas suas penas. Por isso, com frequência sucede já não causarem essas tentações perturbação, mal as revelamos ao ministro do Senhor. Se as calamos, na esperança de que elas passarão, ordinariamente damos-lhes tempo para se fortificarem, e elas se tornam mais difíceis de vencer. Capítulo 9. Sobre as tentações frequentes. Quando estamos expostos a tentações frequentes, devemos, no tempo da calma, premunirmos-nos contra os ataques delas, aurir forças para lhes resistir. Aquele que espera pelo momento do combate para ele se dispor, infalivelmente é surpreendido e logo vencido. É no tempo de paz que nos devemos preparar para a guerra. Essa máxima é geralmente reconhecida. Devemos fazer uso dela na piedade, onde as derrotas são de consequência inteiramente outra que nas coisas temporais, visto que privam de um reino eterno. Esta preparação consiste numa vida recolhida, interior. Entregue à dissipação, uma alma não presta, a princípio, toda a atenção que deve prestar ao que se passa no seu coração. A tentação faz progressos antes que ela esteja em estado de renunciar-lhe. Ocupada com inutilidades, a mente custa a refletir seriamente sobre os motivos de religião, que podem contrabalançar o atrativo da paixão. No recolhimento, a alma, ocupada de Deus e de bons sentimentos, de longe vê vir o inimigo. Precata-se de início, e acha na sua mente e no seu coração armas prontinhas para combatê-lo com êxito. A mente ocupada das verdades da fé, o coração apegado à virtude pelos sentimentos habituais que o guiam, dificilmente são abalados pelas falsas satisfações que a paixão apresenta. Ao clarão desse facho da fé, facilmente reconhecemos o precipício horrendo a que a tentação conduz. Concebemos o horror dele, afastamo-nos dele, para ele não nos deixarmos arrastar. A oração assídua, a proteção que reclamamos dos santos e, sobretudo, da Mãe de Deus, abrem os tesouros do céu. Fazem descer dele essas graças de escolha, de que se torna indigna uma alma dissipada, que não pensa em solicitá-las. Se essa vida recolhida for sustentada pelos sacramentos, dos quais nos aproximamos a miúde, para isto nos preparando com cuidado, ainda em mais segurança estaremos. Ainda mesmo quando sucumbíssemos algumas vezes, não devemos afastar-nos dos sacramentos. Muito antes, a eles devemos recorrer mais frequentemente. O sacramento da penitência foi estabelecido não somente para perdoar os pecados que se cometeram, mas ainda para conferir graças particulares que afastam dos pecados que ainda se poderiam cometer.
graças que fortificam contra as paixões que os fizeram cometer. Afastando-nos do sacramento, privamo-nos dessas graças especiais e tornamo-nos sempre mais fracos. À medida que mais a miúde nos aproximamos do sacramento da penitência, concebemos sempre mais horror ao pecado. Este horror, mais vezes reiterado, imprime-se mais fortemente, age mais vivamente na alma e sustenta-a mais poderosamente na ocasião. Aliás, todos os doutores convêm em que uma pessoa que teve a desdita de cair num pecado mortal, mormente quando tem pendor para ele, não deve adiar por muito tempo o sair desse estado, porque privada da graça santificante e por isto afastada de Deus, de quem se tornou inimiga, está em maior perigo de cair em semelhantes pecados, se for de novo atacada pela tentação. Causa ela, pois, a si mesma grandíssimo prejuízo, quando se afasta do sacramento da penitência. A Santa Comunhão também é um meio poderoso para se sustentar contra as tentações, se nos aproximarmos dela com santas disposições. Nela recebemos Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas. Depois de se haver dado a nós, podemos pensar que Ele nos recusará os socorros que devem prender-nos a Ele. Ele só vem ao nosso coração para firmá-lo no bem. O Santo Concílio de Trento, falando da Divina Eucaristia, diz: Jesus Cristo quis que esse sacramento fosse recebido como alimento espiritual das almas, alimento que a sustentasse e fortificasse, e como um antídoto pelo qual fôssemos libertos das faltas diárias e preservados dos pecados mortais. Se há estado em que a alma tem a necessidade premente de um socorro particular, que a sustente no bem, que a fortifique contra os inimigos da sua salvação, que a preserve dos pecados mortais, esse estado é, sem dúvida, esse em que se acha a alma sujeito às tentações. Nunca essa comida celeste, esse antídoto poderoso, lhe é mais necessário. Privar-se, por culpa própria, de tamanho bem, estabelecido para o fim que se deseja nesse estado, não é querer expor-se a sentir todo o peso da sua fraqueza? Aliás, essa alma que quer aproximar-se santamente dos sacramentos está ocupada desse grande objeto. Cheio do sentimento de piedade que quer trazer a eles, o seu coração faz diversão às tentações que o assediam e fica poderosamente empenhado em não admitir coisa alguma que possa opor óbice às graças que ele solicita. Sobre este artigo, entretanto, é ao confessor que compete julgar das disposições. É a ele que cabe prescrever o que uma alma deve fazer neste estado, para não cair na ilusão. A todos esses meios de se premunir contra as tentações a que uma alma está exposta, pode se juntar a penitência. Ela atrai graças, humilha o espírito, amortece as paixões, expia os pecados, as faltas, as infidelidades, desperta o fervor, excita a vigilância. Não se deve, entretanto, empregá-la sem discrição e sem discernimento. Devemos nos mortificar, mas até certo ponto, para além do qual haveria um excesso capaz de prejudicar a saúde. Saúde que a prudência cristã e religiosa manda poupar. Empregam-se sempre com êxito as práticas da penitência contra a maioria das paixões. Mas há tentações em que essas práticas podem ser perniciosas a certas pessoas, no tocante ao seu caráter, ao seu temperamento. Para essas pessoas, devem as penitências ser interditas. E essas pessoas nada devem fazer, esse gênero sem conselho e sem permissão. Capítulo 10. As vantagens das tentações. Não encaramos as tentações sob o seu verdadeiro ponto de vista.
Daí vem o entristecermos-nos tanto com elas. Só prestamos atenção ao perigo a que ela nos expõe, ao mal a que nos levam, mas não pensamos nas vantagens que delas podemos tirar, nos bens espirituais que elas podem proporcionar-nos. Esta ignorância, ou esta falta de reflexão, é a causa do pouco proveito que nela achamos. As reflexões seguintes servirão para nos fazer suportá-las mais pacientemente e dar-nos-ão mais facilidade para vencê-las. As tentações podem empenhar um coração cristão na prática das virtudes mais sólidas e fazer-lhe adquirir grandes merecimentos para o céu. Bem grande consolação é poder tirar dos próprios inimigos que vos atacam vantagens eternas e poderdes fazê-los servir a vossa fidelidade. A vista de tamanho bem não pode deixar de animar uma alma no combate. É um motivo que nos propõe o apóstolo São Tiago. Considerai um motivo de alegria quando fordes atacados de diferentes tentações, quando for disposto em diversas provações. Sabendo que essas provações em que vossa fé é posta produzem a paciência, e que a paciência dá perfeição às obras. O homem reflete pouco sobre si mesmo, conhece-se pouco, evita examinar-se a fundo, com medo de achar em si defeitos de que o amor próprio teria de curar. Toda a sua atenção dedica-se, pois, naturalmente a paliar aos seus próprios olhos os seus vícios, a salientar as suas boas qualidades. Desta conduta tão pouco sábia é que vem esse amor próprio tão delicado, tão sensível, tão suscetível, essa vã estima que ele tem de si mesmo, essa presunção que o expõe a tantos perigos, esta vaidade, essa preferência que ele se dá sobre os outros. O orgulho, fonte de todos os males, cega-o sobre a sua miséria, sobre os seus defeitos, sobre as suas quedas, sobre as suas fraquezas. As próprias pessoas que se afeiçoam à piedade nem sempre estão isentas dessa vã complacência, tão natural de uma alma que se nutre das suas virtudes e que procura a distinção e a estima. É um princípio de orgulho e de vaidade que as eleva aos seus próprios olhos, que as enche de si mesmas, que as faz contar com as suas próprias forças e que as mantém numa segurança temerária e perigosa. Veneno sutil que muitas vezes infecta as ações mais santas em aparência. As tentações são um remédio soberano para esse mal tão perigoso e para as suas consequências funestas. Elas desvendam ao homem todo o seu coração, fazem-no conhecer tal qual é quando está entregue a si mesmo, sem que ele possa ocultá-lo ou disfarçá-lo a si mesmo. Ao clarão desse triste facho, ele vê todas as misérias desse coração, todas as fraquezas, toda a corrupção. Atacado alternativamente por diferentes paixões de inveja, de ciúme, de ódio, de vingança, e por outras ainda mais baixas e mais vergonhosas, ele vê no seu coração o germe de todas aquelas que arrastam os homens às maiores desordens, e facilmente se persuade de que naturalmente nada tem acima deles. O primeiro efeito que essa visão produz numa alma cristã é inspirar-lhe uma humildade proporcionada à miséria em que ela se acha. Ela só se vê em si motivos de humilhação e de desprezo. A estima que poderia conceder a si mesma por algumas boas qualidades que vislumbra no seu coração, logo é abatida por essa chusma de más inclinações, contra as quais é obrigada a lutar incessantemente. Ela é, a seus próprios olhos, o que seria aos olhos dos homens, se o seu coração, com todas as suas paixões, lhes fosse desvendado. Já não tem por si mesma, senão, os sentimentos de um desprezo cristão, que a humilham diante de Deus e que fazem cessar da sua parte toda a pretensão diante dos homens.
Que vantagens uma alma não tiraria desse conhecimento, sustentado pelo espírito de religião? É ela afligida? Sofre? Submissa à providência, pensa em que mesmo assim Deus ainda a poupa e não a trata segundo a corrupção do seu coração. É consolada? Recebe benefícios? Então adora a bondade do seu Deus, que se digna de tratá-la tão favoravelmente. O contraste entre a sua indignidade e a bondade divina excita-lhe no coração a mais viva gratidão. Faz nascer nele sentimentos do amor mais perfeito. Na convicção em que está de ser indigna dos bens que recebe, de só os dever a uma misericórdia infinita, ela aperfeiçoa sua humildade, essa virtude tão necessária e o recurso de tantas virtudes. Uma alma a quem as tentações fazem conhecer toda a baixeza do seu coração, sente diante de Deus a mesma confusão que sentiria diante dos homens, se fosse por eles conhecida. Confusão salutar, que a esperança sustenta. Assim sendo, guiada pelo espírito de religião, ela já não se irrita contra o proceder das criaturas a seu respeito, por mais duro, por mais desagradável que ele possa ser. A luz da fé faz-lhe ver que ela merece ainda mais desprezo do que lhe é testemunhado, e que se as pessoas não levam ainda mais longe esse desprezo, é porque não a conhecem tal como ela é no fundo. É que a caridade lhes oculta mesmo uma parte daquilo que aparece exteriormente. Será preciso mais para lhes fazer perder para sempre toda a vã vítima de si mesma? Capítulo 11. Maior vigilância e dependência de Deus. O conhecimento da corrupção do coração, dado pelas tentações a uma alma cristã, produz outro efeito, que, bem sustentado, a conduz à perfeição. Uma alma sujeita às tentações e que quer operar a sua salvação, apega-se mais fortemente a Deus. Vive em maior vigilância sobre si mesma. Dois meios bem próprios para lhes proporcionar grandes progressos na trilha da santidade. Essa alma vê no seu coração uma multidão de inimigos, conhece toda a sua fraqueza, e posto que sinta em si bastante resolução para com as graças ordinárias, em ocasiões pouco urgentes e com relação a objetos pouco interessantes, resistir a alguns, está convencida, tanto pela depravação do seu coração, como por uma triste experiência, e como pelos princípios da religião, de que, sem graças especiais, não terá bastante ânimo e força para resistir a ataques mais vivos. Que faz, pois, uma alma cristã, esclarecida por essas luzes e espantada com um combate tão desigual? Procura um socorro poderoso, que possa sustentá-la contra todos os seus inimigos, e, sobretudo, contra os mais temíveis. A fé lhe ensina que só junto a Deus pode ela achar esse socorro para si tão necessário, e que é efetivamente o que se achará, o implorar com ardor e perseverança. É, pois, a ele que ela se dirige sem cessar, com confiança inteira. Ao primeiro movimento que o inimigo faz para atacá-la, ela ergue os olhos para as montanhas santas, de onde lhe deve vir o socorro. Solicita-o pelas suas preces, atrai-o pelos seus desejos. Todos os afetos do seu coração falam, rogam para obtê-lo. Quanto mais esforço a tentação faz para arrastá-la, tanto mais ela se apega a Deus pelos seus sentimentos. É uma criança que, andando à beira dos precipícios, ou achando-se cercada de animais ferozes, agarra-se mais fortemente a seu pai, que é só quem pode garanti-la, à medida que as passagens são mais escorregadias e mais perigosas,
e à medida que ela está mais exposta a receber ferimentos mortais. Sob a proteção do seu Deus, como santo rei profeta, ela não mais teme inimigos sempre fracos contra uma fé viva que lhe desvenda bens eternos, contra uma esperança firme que lhe atrai as graças particulares que Deus prometeu à confiança. Não os conta mais, esses inimigos que ela considerava tão temíveis, despreza-os ou ataca-os com segurança, e nestas disposições obtém de Deus a vitória. Esse benefício, muitas vezes concedido, faz-lhe conhecer de maneira mais assinalada a bondade, a misericórdia de Deus que tão especialmente se interessa por sua felicidade, e com isso o seu amor a Deus torna-se mais forte e mais ardente. As tentações, se as encararmos e as suportarmos segundo as máximas da religião, apegam, pois, a alma mais fortemente a Deus pelas virtudes principais, pela fé, pela esperança, pela caridade, das quais a obrigam a produzir atos mais frequentes. Mas, por outro lado, a convicção da sua fraqueza obriga a alma a viver em maior vigilância sobre si mesma. O homem fraco é cauteloso, e o é na proporção da sua fraqueza. Essa cautela dá-lhe uma circunspecção singular para evitar tudo o que lhe possa atrair inimigos ou despertar o ódio dos que ele já tem. É atento sobre todos os seus passos, sobre todas as suas palavras. Não ataca ninguém, porque não tem confiança de poder resistir. É este o procedimento que, com mais cuidado ainda, observa a alma cristã. Evita tudo o que possa despertar as tentações a que é sujeita, tudo o que possa proporcionar-lhe novas. Pelos oráculos do Espírito Santo, sabe que aquele que se expõe temerariamente ao combate merece perecer nele. Eclesiástico 2:27. No temor de experimentar toda a sua fraqueza, se tornar indigna do socorro do céu pela sua presunção, está continuamente atenta sobre a sua mente e sobre o seu coração, com medo de que se insinue neste algum novo inimigo, ou de que os que nele estão escondidos, aproveitando-se da sua negligência, se apoderem dos seus sentimentos, lhes façam provar a doçura envenenada da paixão e a arrastem ao precipício. A vigilância parece-lhe tanto mais necessária quanto a tentação nem sempre age à força aberta. Toma desvios, engana por pretextos, seduz pela aparência do bem, para de mansinho conduzir a alma às armadilhas. As paixões nem sempre se mostram a descoberto, para não se deixarem reconhecer. Há umas que se insinuam insensivelmente, que se disfarçam, para se introduzirem no coração sem que a gente o desconfie. Uma alma pouco atenta dá-lhes tempo de se fortalecer, ou só fracas barreiras opõem a sedução. Pelo contrário, a alma que pelos combates que tem de sustentar, conhece toda a consequência que há em sentir novas inclinações, ou em ter a menor complacência para com as antigas, está tão alerta que vislumbra os menores movimentos que se operam no seu coração. Procura-lhes a causa para remediá-los. Mal reconhece o inimigo, afasta-o, precata-se contra os seus ataques. Assim, a vigilância que ela emprega é um baluarte seguro que a defende contra as tentações de fora e de dentro. Ela nunca é pega desprevenida. A paixão acha-a sempre em estado de defesa. Muitas vezes, nós procedemos sem precaução em tempo de paz e durante a calma. Mas em tempo de guerra e durante a tempestade, estamos muito atentos a tudo, se não queremos sucumbir e naufragar. A vigilância entretém a união com Deus. Esta união confere docilidade às inspirações do Espírito Santo, e esta docilidade conduz à perfeição.
Capítulo 12. Efeitos das tentações nas almas negligentes. As tentações que parecem dever perder as almas negligentes, muitas vezes têm sido um meio de que Deus se tem servido para retirá-las do estado de displicência em que elas viviam, e para lhes fazer praticar a virtude com um fervor porfiado. Há almas que levam uma vida esmorecida nas vias da piedade. Na verdade, não há desordem assinalada na conduta delas, mas também elas não dão atenção à sua perfeição. Se não cometem dessas faltas graves que as afastariam de Deus, fazem pouco bem, pelo pouco cuidado que têm de praticar a mortificação dos sentidos e das paixões, mesmo honestas, e em certo sentido inocentes, ou que lhes parecem tais, e de agirem habitualmente num espírito de fé. A sua vida, toda natural na maioria das suas ações, bem pouco mérito tem perante Deus. Elas são como uma nau, que em tempo de calmaria quase não faz sentido. Por misericórdia, Deus perturba essa calmaria por tempestades. A tentação desperta a piedade adormecida nessa alma, que Deus ilumina nesse momento e que atrai a si por sua graça. Ela se vê de repente à borda de um precipício que lhe faz horror. Vê-se a braços com inimigos que empregam alternativamente a doçura e o terror para seduzi-la ou intimidá-la. A religião age então no seu coração com mais força. Assustada com o perigo, ela recorre ao seu Deus, em quem põe toda a sua confiança, para sair vitoriosa do combate. Se os assaltos se renovam, para evitar perder-se, ela pensa seriamente em se fortificar contra os ataques reiterados dos seus inimigos, por todos os meios que a fé lhe fornece. Desta maneira, aplicada a oração, que deve alcançar-lhe as graças de força de que ela precisa para resistir. Unida a Deus, a quem o perigo em que ela se acha a reconduz sem cessar. Vigilante sobre si mesma, para não cair nas ciladas que lhe são armadas, ela não age mais senão por motivos de piedade. Coloca-se num exercício contínuo de virtude. Tudo o que deseja, tudo o que faz, quer que seja uma homenagem que o seu coração preste a Deus. Quanto mais premida se sentir pelas paixões que a atacarem, tanto mais se firmará na determinação de nunca se afastar dessa trilha, a única que pode pô-la a coberto dos ataques dos seus inimigos. Assim, de uma vida negligente, ela passa logo a uma vida de fervor, em que todos os seus momentos são consagrados a Deus. Essa mudança deve ocorrer se essa alma, até então tíbia e displicente, for fiel à sua graça. Porquanto, assim, atacada pela tentação, vendo a sua salvação em perigo, querendo evitar a desgraça irreparável da sua perdição, por pouco que raciocinar segundo os princípios da fé, ela compreenderá desde logo que haveria presunção, e uma presunção bem culpada, se esperasse de Deus a vitória, sem empregar para alcançá-la nenhum dos meios a que Deus a ligou. Uma alma que, a pretexto da misericórdia de Deus, pretendesse ter os socorros para resistir às paixões que a atacam, embora levasse uma vida dissipada e omitisse ou cumprisse com negligência os exercícios de piedade, embora se aproximasse dos sacramentos, ou raramente ou com pouca preparação, e não quisesse incomodar-se para evitar as faltas leves, essa alma tentaria a Deus, tornar-se-ia indigna do seu socorro, mereceria que Deus permitisse que ela experimentasse toda a sua fraqueza, que se tornasse escrava de todas as suas paixões. Com tais disposições, poder-se-ia dizer com verdade que essa alma tíbia e covarde
não quereria sinceramente resistir. Porquanto, querer o fim sem empregar os meios é realmente não o querer. Deus lhe diria com justiça, como dizia ao seu povo: a vossa perdição vem de vós, ó Israel. Oséias 13:9. Não falo, pois, de uma alma desse caráter. Falo daquela que, apesar da sua negligência, teme bastante o pecado, ama bastante o Senhor, para estar na disposição sincera de não o ofender mortalmente e, conseguintemente, de empregar os meios que Deus lhe deu para obter a sua proteção. A tentação é utilíssima a essa alma para tirá-la da sua indolência e para lhe fazer renascer o seu fervor. Os padres, na vida espiritual, convém que Deus permite às vezes que uma alma que está na tibieza caia em alguma falta grave, para tirá-la do seu torpor pelo horror que ela sente dessa falta. Capítulo 13. Combater a tentação não é perda de tempo. O que aflige muitas pessoas sujeitas às tentações é imaginarem perder o seu tempo nesses combates. Dizem elas: raramente posso viver no recolhimento. Se quero aplicar minha meditação, recitar orações, passar algum tempo junto de Jesus Cristo, residente no sacramento do seu amor, não posso ocupar-me de Deus. É esse quase sempre o tempo em que as tentações vêm assediar-me, e passo quase todo inteiramente ocupado em me defender contra a impressão delas. Topo com esses inimigos importunos e encarniçados até na mesa santa, onde vou receber meu Salvador e nutrir-me do Deus das virtudes. Que fruto pode tirar-se de exercícios de piedade feitos nessa agitação? Esse pensamento lança essas pessoas, assim tentadas, num abatimento perigoso. Para curá-las, tranquilizá-las e consolá-las, é importante pôr-lhes debaixo dos olhos os princípios e as reflexões que devem fazer-lhe conhecer o seu erro, e toda a vantagem que esse estado penoso lhes proporciona quando elas são fiéis. É uma máxima universalmente reconhecida que não devemos servir a Deus segundo as nossas ideias e os nossos gostos. Devemos servi-lo como Ele o exige, e tal como Ele lhe apraz. Deus liga suas graças e suas recompensas, não precisamente às boas obras que nos impomos, porém, às que Ele autoriza ou que pede de nós. Neste princípio é que se funda a decisão de que, se a obediência vos aplica algum emprego que vos impede de estar na meditação, satisfazendo esse emprego com o espírito interior, sois tão agradável a Deus quanto se estivesseis na meditação. E se tirasseis de vós mesmo o exercício desse emprego, para orar e para meditar, não serviríeis o Senhor como Ele quer. Faltaríeis para com Ele, ao invés de o honrar. Este princípio bastaria para vos convencer de que não perdeis o vosso tempo quando, durante os exercícios de piedade, estáis ocupado em combater o inimigo da salvação. O demônio só tem poder contra os homens na medida em que Deus o permite. Ele não pôde colocar Jó em tantas provações e tentá-lo de tantas maneiras, senão por permissão expressa do Senhor. Deus permite, pois, esse estado de tentação em que vos achais. E como as distrações são uma espécie de tentação, deve-se aplicar-lhes o que aqui dizemos. Como quer então Deus que o sirvais? Será por uma meditação seguida e ininterrupta das coisas santas? Será por colóquios amorosos com Ele, colóquios que nenhum afeto terreno venha perturbar? Não. Ele quer que o sirvais por uma resistência fiel e constante a tudo o que o inimigo vos inspira,
para vos seduzir e para vos fazer renunciar ao seu divino amor. Quer que, a exemplo dos judeus, ao reerguerem os muros de Jerusalém, empunheis com uma das mãos a espada para resistir aos inimigos que vos atacam, e com a outra trabalheis em elevar o edifício espiritual da vossa perfeição, pelos sentimentos de uma fé viva e de uma esperança firme. Digo firme na vontade, embora a contragosto vosso, seja ela vacilante na imaginação. Tendes tido essa fidelidade? Então tendes cumprido a vontade de Deus, e o tendes honrado como ele o pedia de vós nesse momento. Tende-lhe sido tão agradável na vossa submissão, na vossa paciência, na vossa fidelidade em resistir às tentações, como se tivesseis feito uma meditação animada de fervor, o mais sensível, cheia de sentimentos os mais afetuosos. Pergunto-vos, perdemos o nosso tempo quando procedemos de maneira tão assinalada e tão sólida? Deveis, pois, ficar tão satisfeito após um exercício em que, pela misericórdia de Deus, houverdes suportado corajosamente os assaltos dos inimigos da salvação, como se a houvesseis feito na maior tranquilidade. Tereis tido pelo menos doçura e gosto. Porém o fruto, bem longe de ser com isso diminuído, só terá feito aumentar. Tereis feito a vontade de Deus. Deus reconhecê-lo-á pelas suas graças de que vos cumulará. O cumprimento dessa vontade santa ter-vos-á sido mais penoso. Essa pena não será esquecida na recompensa que receberdes. O Espírito Santo assegura-nos disto pelo órgão do apóstolo. Deus não é injusto para esquecer as nossas penas e os nossos trabalhos. Hebreus 6:10. O tempo que empregamos em combater as tentações não é, pois, um tempo perdido para a alma fiel. Não somente porque prestamos a Deus a honra e a homenagem que Ele exige, e pela maneira como a exige, como ainda porque nesses combates adquirimos méritos que se multiplicam a cada instante. As perseguições, multiplicando os sofrimentos dos mártires, aumentava-lhes a coroa. As tentações são uma perseguição que tem o mesmo efeito quando somos fiéis. No Eclesiástico, capítulo 31, o Espírito Santo declara: Feliz o homem que pôde violar o mandamento de Deus, e não o violou, que pôde fazer o mal e não o fez. A sua fidelidade corresponde ao mérito que ele adquiriu pela sua fidelidade. A sua felicidade corresponde ao mérito que ele adquiriu pela sua fidelidade. Baseado nesse princípio, quando obedeceis à lei de Deus, e quando cumpris a sua vontade de uma maneira que é penosa para a natureza, tendes um duplo mérito. Haverdes obedecido e o haverdes feito com esforço, resistindo e combatendo. O sacrifício que fazeis do natural que vos impele e que vos é recompensado tanto no tempo, por novas graças, como na eternidade, por um aumento de glória e de felicidade. Argumentando com fundamento no mesmo princípio, que tesouro de méritos não deve amontoar uma alma que, atacada por diferentes tentações, as combate generosamente para não se separar de Deus. É certo que cada sacrifício que fazemos a Deus tem o seu merecimento e terá a sua recompensa. A cada vez que a alma fiel resistiu à tentação, pode-se dizer: ela pôde violar o mandamento, pôde fazer o mal e não o fez. Porém, que número de sacrifícios não faz uma alma que, frequentemente atacada, solicitada pela paixão, desaprova-a constantemente, renuncia ao objeto que ela apresenta, resiste-lhe com perseverança. Há poucos momentos que não sejam assinalados por uma vitória. Os esforços reiterados e diversificados do inimigo
só fazem aumentar o número das vitórias que a alma fiel oferece ao seu Deus. Que tesouro de méritos não achará ela nessas espécies de combates singulares com a paixão? Nem sempre ela percebe todos os seus sacrifícios, mas não há nenhum deles que escape à vigilância do Senhor, nenhum que não tenha sua recompensa. Será preciso mais para consolar uma alma nesse estado e para animá-la à perseverança? Se o combate é penoso, a coroa é brilhante, é imortal, é um momento de pena e um peso imenso de glória. E quereríamos perdê-lo por uma satisfação de um momento? O mérito não se cinge a esses sacrifícios, tão a miúde reiterados. Essa alma acha novos tesouros dele nas virtudes interiores que pratica durante esse estado de tentação. Ela bem sente que não pode resistir com constância sem o socorro do céu, sem se tornar atenta às vistas e aos objetos da fé, sem se entregar aos sentimentos da esperança e do amor divino. O seu coração está, então, num exercício contínuo de oração e dos atos dessas excelentes virtudes. Se um ato de amor de Deus tem um mérito tão assinalado que pode reconciliar o pecador com Deus, quantos méritos não adquire uma alma que, para se sustentar nos combates da tentação, produz tão a miúde esses atos tão meritórios? É, pois, a míngua de reflexão que se acredita num estado de inação para o céu e para a virtude quando se está ocupado em combater as tentações. Ao contrário, evidente é, pelo que acabamos de dizer, que se está na maior ação e num exercício contínuo para merecer um e para praticar a outra. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant justum.